Olá, seja muito bem-vindo à quarta aula da nossa série Aprendendo as Escrituras. Hoje nós vamos estudar sobre o Evangelho de Lucas. Começando com o título, o Evangelho segundo Lucas, não é mesmo? Ele tem 24 capítulos, é o segundo maior evangelho dentre os 4 evangelhos. Mateus tem 28, Lucas tem 24, então ele é o segundo maior evangelho na questão de capítulos. E Lucas ele é o último dos evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Lucas encerra os evangelhos sinóticos. João ele é o evangelho que não tem muita correlação com os outros 3. Ele tem uma proposta própria, diferente dos evangelhos sinóticos. Mas vamos lá, vamos falar de Lucas hoje. Lucas foi escrito durante mais ou menos ali entre 58 e 60 depois de Cristo. Não tem muito acordo entre a data sobre a data exata de quando Lucas escreveu Lucas e Atos, né? O autor Lucas ele escreveu o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos. Os dois antigamente às vezes eram lidos com uma coisa só. Acredita-se que ele iniciou a escrita de Lucas Atos durante a prisão do apóstolo Paulo em Cesareia. Isso aconteceu ali por volta do ano 58 e 60 depois de Cristo. Por que a gente está falando de Paulo aqui? Porque Lucas ele era companheiro de viagem do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um grande missionário, viajava muito, mas no ano 58 ali, até o ano 60, ele foi preso, ele ficou preso em Cesareia. Então Lucas aproveitou que Paulo estava preso, né, que ele estava parado, não estava viajando, para ir pesquisar sobre a vida de Jesus e escrever o Evangelho de Lucas. Por falta de evidências sólidas, também não tem muito acordo sobre isso, a gente não pode afirmar cabalmente, assim, foi escrito nesse lugar. A gente não pode dizer isso sobre aonde foi escrito. Vários autores vão afirmar que Lucas escreveu em cidades diferentes. Então a gente não sabe aonde Lucas foi escrito, mas o que importa mesmo é a sua mensagem. Sobre Lucas, ele é o único autor gentil da Bíblia e do Novo Testamento. Isso é, ele não era judeu. Toda vez que você vê a palavra gentil escrito na Bíblia, essa palavra é usada para referenciar pessoas que não fazem parte tanto da religião judaica quanto da nação judaica, no sentido de nacionalidade. Então Lucas ele é o único autor que não nasceu em Israel, não nasceu ali naquela região da Palestina, porque ele era natural de Antioquia da Síria. Ele nasceu em Antioquia da Síria, mas a gente encontra com Lucas pela primeira vez durante a passagem do apóstolo Paulo pela cidade de Troade, na segunda viagem missionária de Paulo. A gente pode ver isso relatado em Atos 16, 10. Lembrando que Lucas também escreveu o livro de Atos. E a gente sabe que Lucas ele se converteu ao cristianismo em Troade, em Atos 16, 10, porque a partir desse versículo ele começa a se incluir na narrativa, usando a primeira pessoa do plural. Então, nos capítulos de Atos até o 16 e o 15, né, até ali, Lucas ele utiliza a terceira pessoa do singular, isso é, ele ou eles, né? Eles viajaram, eles fizeram, foram daqui para ali. Mas a partir do capítulo 16, Lucas começa a usar a primeira pessoa do plural, que é nós. Nós fizemos, ou seja, ele se inclui na narrativa. E não mais ele vai falando, Paulo e Silas. Não, nós fomos, né? Quer ver? Vamos ver isso na prática? Aqui em Atos 16, do 10 ao 12. Está escrito assim, ó. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos, e não navegaram, né? Nós navegamos, diretamente para a Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali, nós partimos
para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali nós ficamos vários dias. Isso está em Atos 16, 10 ao 12. Então, Lucas ele se inclui na narrativa, porque é ele que está escrevendo o livro de Atos. Então, ele se coloca junto nessa viagem do apóstolo Paulo, durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Quando Lucas se converte, ele começa a acompanhar o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. Então, a partir de Troade, como a gente leu, ele acompanha o apóstolo Paulo na missão até Filipos, e é na cidade de Filipos ele vai ficar. Então, Lucas ele vai virar um missionário fixo ali em Filipos, pregando o evangelho, e ele só vai sair de Filipos quando Paulo passa de novo pela cidade de Filipos, na sua última viagem missionária. Paulo está voltando da sua última viagem missionária, indo para Jerusalém, e ele para em Filipos, e aí Lucas acompanha ele, né? Isso a gente pode ler em Atos 26. Quando Lucas se converte, inicia aí uma grande amizade e grande parceria entre Lucas e Paulo. Paulo chama Lucas de o médico amado, né? Porque eles viraram grandes amigos. Lucas acompanhou Paulo em muitas missões, prisões e até o seu martírio. Lucas ele era a única companhia de Paulo durante a sua prisão final em Roma. Paulo ele escreve, quando ele está escrevendo para Timóteo, a segunda carta a Timóteo, nós acreditamos que seja a última carta do apóstolo Paulo antes dele morrer. E aí ele diz a Timóteo que apenas Lucas está com ele, naquele momento triste da vida de Paulo, onde ele está às portas da morte, pronto para morrer pelo Evangelho. Existe um documento chamado Prólogo do Evangelho, que ele data ali do final do segundo século, e ele afirma o seguinte sobre Lucas. Lucas era um sírio, natural de Antioquia, médico de profissão, discípulo dos apóstolos e seguidor de Paulo até o seu martírio. Ele serviu ao Senhor sem distração, sem esposa e sem filhos. Morreu com a idade de 84 anos em Tebas, capital da Beócia, cheio do Espírito Santo. Lucas morreu aos 84 anos enforcado. Algumas pessoas dizem que ele foi enforcado em uma oliveira, provavelmente por perseguidores. E ele morreu na capital da Beócia. A Beócia é uma região da Grécia. Então Lucas ele morreu avançado em idade, porém perseguido por pregar o Evangelho, mas morreu servindo bravamente ao Senhor, cheio do Espírito Santo. Vamos lá. E para quem Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos? Nós dizemos que Lucas ele escreve para os gregos, para o povo de fala grega. Aqui, os gregos são representados na figura de Teófilo, a quem Lucas dedica os seus escritos. Então, no começo do Evangelho de Lucas, tem uma dedicatória para esse homem chamado Teófilo, e no começo do livro de Atos também tem uma dedicatória para esse homem chamado Teófilo. O nome Teófilo significa amigo de Deus, ou aquele que ama a Deus, e ele era possivelmente um grego de alta posição, ou ainda um romano. Ele foi convertido a Cristo e estava sendo instruído, estava recebendo ali ensinamentos na verdade do Evangelho. E ele queria saber mais a respeito de Cristo. E preferencialmente ele queria saber mais a respeito de Cristo de uma fonte segura, uma fonte confiável. Por isso, nós acreditamos que Teófilo, que era esse homem rico, patrocinou Lucas nesse projeto de pesquisar detalhadamente sobre a vida de Cristo. Porque naquela época escrever um livro era muito caro, era escrito à mão. Então, provavelmente Teófilo patrocinou, pagou para que Lucas pesquisasse e escrevesse o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, né? Para que ele fizesse uma investigação acurada sobre os fatos relativos à vida e à obra de Jesus Cristo. E embora seja endereçado a Teófilo, o Evangelho segundo Lucas não ficou restrito a Teófilo, mas ele se inclina, ele se abre para todos os gentios, para todos aqueles que não fazem parte da nação de Israel. Nós, por exemplo. Por isso o Espírito Santo ampliou muito o alcance da sua obra
E essa obra ela é destinada a todos que têm a mesma intenção de Teófilo, isso é, saber a verdade sobre Jesus Cristo, saber detalhadamente quem Jesus Cristo é e o que ele fez. Por isso, um dos temas principais, continuando, Lucas faz uma pesquisa detalhada. Esse é o grande diferencial do Evangelho de Lucas. Ele contém muitos detalhes. Ele foi escrito por alguém que tinha uma mente científica, alguém que se dispôs a organizar os fatos de forma ordenada e cronológica. Por quê? Qual é o grande propósito do Evangelho de Lucas? Ele mesmo descreve, o próprio Lucas descreve em Lucas 1,4. Acompanha aqui, ó. Para que tenhas a certeza das coisas de que te foram ensinadas. A intenção primordial de Lucas, ao escrever o seu Evangelho, é proporcionar aos leitores plena certeza, não ter dúvidas sobre os tremendos acontecimentos relacionados à vida e à obra de Cristo. E Lucas, no começo ali de Lucas 1, mais ou menos Lucas 1 até 5, ele admite que ele não é a primeira pessoa que se aventurou a escrever sobre a vida de Cristo. Existem outros que já fizeram isso, Marcos e Mateus, por exemplo. Lucas, muito provavelmente, também se beneficiou de algo que já fora escrito antes, mas ele também pesquisou e entrevistou muitas pessoas. Isso ressalta que ele fez uma pesquisa detalhada para apresentar os fatos relativos à vida de Cristo de forma detalhada, organizada e cronológica. Em Lucas 1:3, nós temos a palavra grega anoten, que significa desde a origem, mas se refere também a uma análise criteriosa ou uma análise de alto a baixo, do começo ao fim. Por que Lucas usa essa palavra quando ele fala que fez uma pesquisa detalhada? A ideia que Lucas transmite com essa palavra é a ideia de que alguém que caminhou até a nascente de um rio e depois voltou, fazendo todo o percurso do rio, vendo todos os lugares onde esse rio passa, desde sua origem até o fim, para que, entendendo o rio como um todo, ele possa compreender melhor. Então essa é a ideia que Lucas quer passar. Ele foi desde a origem da vida de Cristo, né, e até o final, para que ele tenha uma visão do todo e assim consiga compreender melhor. E nisso ele foi organizando cronologicamente os acontecimentos. Por isso que Lucas, ele não começa no nascimento de Jesus Cristo. Ele começa com a visita do anjo Gabriel a Zacarias e Isabel. Depois a visita do anjo Gabriel até Maria, mãe de Jesus, 6 meses depois. E Lucas, mais do que qualquer outro evangelista, ele relata fatos da infância de Jesus e de João Batista, né? Mais até do que Mateus. Mateus ele cita algumas partes ali da infância de Jesus. Mas Lucas ele faz essa pesquisa detalhada. Ele vai até antes de Jesus nascer, relatar sobre a visita de Gabriel a Isabel, Zacarias, falar de João Batista, que era quem iria preparar o caminho para o Cristo. E então, daí ele entra junto com os outros evangelistas, narrando passagens da vida de Jesus. Já que estamos falando de Jesus, como Jesus é retratado nesse evangelho? Mateus retrata Jesus como o rei perfeito, o rei messiânico que havia sido profetizado. Marcos retrata Jesus como um servo perfeito, né? Aquele que, sendo rico, se fez pobre a fim de servir a humanidade. E Lucas retrata Jesus como o homem perfeito. Sim, o homem humano, né? A grande pintura que Lucas faz de Jesus é que, embora ele fosse totalmente Deus, ele também era totalmente homem. E por ter essa relação homem-Deus, isso significa que a salvação em Jesus abrange toda a humanidade universalmente. E a primeira evidência disso acontece quando Lucas ele traça a genealogia de Jesus. Veja, Mateus ele escreve para judeus. Então ele vai traçar a genealogia de Jesus até Abraão, que é o patriarca da nação judaica. Já Lucas, como ele está escrevendo para um público mais abrangente, ele traça a genealogia de Jesus até Adão, o primeiro homem, o pai da humanidade. O segundo fator que traz essa universalidade para o evangelho lucano é que ele quebra todas as barreiras.
Ele quebra as barreiras sociais, as barreiras raciais, de gênero, religiosas ou etárias. Ele fala para um público muito amplo, não apenas para alguém específico, né? Então, na sua narrativa, Lucas ele inclui todos aqueles que eram menosprezados pela sociedade judaica. Isso é, as mulheres, os samaritanos, os cobradores de imposto, as crianças, os pobres e os doentes e os gentios, né? Todas essas pessoas, elas eram marginalizadas pela sociedade judaica, mas foram alcançadas por Cristo. Então Lucas ele inclui todas essas pessoas no seu evangelho. Ele mostra Jesus lidando com todas essas pessoas. Lucas traz um Jesus humano que se solidariza com as pessoas e atende até mesmo aqueles que eram inimigos ou eram considerados abandonados por Deus. Por exemplo, os samaritanos. Por exemplo, pessoas que não eram judias e Jesus atende elas também. Lucas mostra esse Jesus. Em termos atuais, a gente pode trazer uma lição do Evangelho de Lucas para nós nos dias de hoje. Num mundo que tem muitas barreiras sociais, políticas, raciais, sexuais, Jesus nos mostra que nós temos que investir num amor não egoísta, mas num amor sacrificial, para que todas essas barreiras sejam quebradas, assim como ele fez. E assim o Evangelho alcance todas essas pessoas que hoje em dia são marginalizadas na nossa sociedade. Um destaque que Lucas dá também no seu Evangelho, ele dá um destaque para a espiritualidade de Jesus e de outras pessoas, as pessoas que o cercam também. Por quê? Lucas, ele é o Evangelho do louvor, no sentido que dentro do Evangelho de Lucas nós temos com exclusividade alguns hinos maravilhosos da fé cristã. Ele registra cânticos no seu Evangelho. O primeiro deles é o Magnificat, que é o cântico de Maria, que Maria faz quando ela vai visitar Isabel. Nós temos o Benedictus, que é o canto que Zacarias canta quando João Batista nasce. Nós temos o Gloria in Excelsis, que é a música que os anjos cantam quando eles aparecem para os pastores do campo. Eles dizem glória a Deus nas alturas, né? Que é isso que significa Gloria in Excelsis. E por último nós temos o Nunc Dimittis, que é o cântico de Simeão ao ver Jesus com pouco mais de um mês de vida. Simeão era um homem que vivia em Jerusalém e ele foi prometido que antes dele morrer ele veria o Messias. Então Maria e José vão até Jerusalém, né, para fazer os rituais que se fazia quando uma criança nascia, né, o sacrifício, o holocausto. E no templo eles encontram Simeão, e Simeão ele canta esse hino chamado Nunc Dimittis, que significa despede agora o teu servo. Nunc Dimittis é as primeiras palavras de Simeão em latim. Todos esses títulos estão em latim por conta da tradução da Bíblia para o latim. Então, pela tradição cristã, eles têm esses títulos. Então, esses são os hinos que as pessoas cantam no Evangelho de Lucas em grandes momentos, né? No nascimento de Cristo, no nascimento de João Batista e também em gratidão a Deus por terem visto o Messias. O segundo ponto da espiritualidade que Lucas destaca é a oração, a vida de oração de Jesus. Por descrever Jesus como um homem perfeito, é o evangelho que mais enfatiza a vida de oração de Jesus. Lucas nos mostra Jesus orando antes de cada grande crise da sua vida. A oração na vida de Jesus é tão presente e tão importante que os seus discípulos pedem que ele os ensine a orar. Mateus 6:9, nós temos a oração do Pai Nosso. E Lucas ele traz um detalhe antes dessa oração, que é exatamente isso, os discípulos pedindo a Jesus: Senhor, mestre, nos ensine a orar. E aí Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Dentro de Mateus, a oração do Pai Nosso está contida no Sermão do Monte. Aqui em Lucas, ela está contida nesse trecho onde Jesus ensina aos seus discípulos a orar porque eles pediram. Então, Jesus ele é visto orando várias vezes no decorrer do Evangelho de Lucas. Jesus ora por Pedro,
Jesus ora por si mesmo no Getsemane, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Na crucificação, Jesus ele ora pelos seus inimigos, dizendo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, o tempo todo, Jesus está orando no Evangelho de Lucas. E o terceiro e último ponto, relativo à espiritualidade do Evangelho de Lucas, é que esse é o Evangelho do Espírito Santo. No Evangelho de Lucas, nós vemos o Espírito Santo poderosamente conduzindo a história. O Espírito Santo vem sobre Isabel e João, em Lucas 1,15. O Espírito Santo vem sobre Maria, ela é coberta pela sombra do Altíssimo e o Espírito Santo vem sobre ela. O Espírito Santo vem sobre Jesus no seu batismo. E também existe uma promessa de que o Espírito Santo viria sobre os discípulos. E aqui é que está a ligação entre Lucas e Atos. Porque onde Lucas termina, Atos continua. Lucas termina com a promessa de que o Espírito Santo viria sobre os discípulos. Né? Jesus fala: fiquem em Jerusalém para que do alto sejam revestidos de poder. E nos primeiros capítulos de Atos é exatamente isso que acontece. E é exatamente isso que cria um vínculo entre o Evangelho de Lucas e os primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. É o Espírito Santo que permeia toda a vida e a obra de Jesus Cristo, mas que também impulsiona os discípulos em todos os eventos registrados no livro de Atos. Para Lucas, o Espírito Santo é o vento que impulsiona as velas da obra de Deus. Então, o Espírito Santo esteve presente em toda a vida de Jesus e é ele também que conduz tudo o que acontece no livro de Atos. É ele que vem sobre a igreja primitiva, é ele que impulsiona os discípulos a pregarem o evangelho, a guiar, é ele que guia o apóstolo Paulo em suas missões. Tudo isso está registrado no livro de Atos. Então, para Lucas, o Espírito Santo ele é o grande motor, é aquilo que impulsiona tudo para que a obra de Deus aconteça. Muito bem, nós chegamos ao final de mais uma aula. Vamos para a nossa conclusão. O que nós podemos aprender do livro de Lucas? Lucas ele foi o primeiro historiador da igreja. Foi a primeira pessoa que teve essa insatisfação pelo que estava sendo escrito na época e disse: não, eu vou escrever um relato organizado e detalhado sobre a vida de Jesus Cristo. Ele fez isso com maestria. Sua mente científica e seu desejo por conhecer acerca de Jesus nos permitiram hoje ter um relato organizado, detalhado e muito bem escrito sobre a vida e a obra de Jesus. Lucas apresenta um Jesus 100% homem, mas 100% Deus. Alguém que sentiu as dores da humanidade, mas perseverou em oração e que veio exatamente para salvar a humanidade de seus pecados e de suas dores. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que, assim como eu, você tenha aprendido muito. Nós nos vemos no próximo episódio e até lá, fiquem todos com a paz de Deus.